Se você olhar os campeões nacionais de outros países, vai perceber que o campeonato deles começaram na década de 1920, 1900 ou até mesmo no século XIX. Porém, aqui no Brasil, com exceção do Torneio dos Campeões de 1937, só fomos começar a ter um campeonato brasileiro lá em 1959, quando o Bahia se sagrou campeão. Até esse ano, os principais torneios aqui no Brasil eram os campeonatos estaduais e alguns regionais. Então, baseado nesses dados, eu pedi para que o ChatGPT simulasse os campeões brasileiros desde o ano de 1900 até 1958. O ano que antecedeu a primeira Taça Brasil. Em 1900, o Brasileirão começou a ser dominado pelo São Paulo Athletic Clube, time fundado por Charles Miller, o cara que apresentou o futebol para o Brasil e empilhou logo 4 títulos seguidos para o seu time. Eis que a partir de 1904 começa a grande dominância do futebol carioca que se tornaria referência no país. O Fluminense começou sendo tricampeão consecutivo até o Botafogo interromper a sequência em 1907. Depois os dois começaram a revezar e o América também entrou na briga, só que só foi ali em 1911, pois o Fluminense já foi campeão novamente e o Flamengo conquistou seu primeiro título brasileiro em 1913. Depois teve mais um revezamento entre Botafogo e Fluminense, até que em 1916 surge o Paulistano, que conquistou 5 títulos seguidos, sendo a maior dominância no futebol brasileiro até aqui. E a título de curiosidade, o Paulistano foi campeão paulista 11 vezes, até que em 1930 eles simplesmente fecharam seu departamento de futebol, tendo seu maior foco principalmente em esportes olímpicos, como por exemplo o vôlei, o basquete, tênis, natação, entre outros. E agora sobre os anos 20, começando pelo Flamengo, que interrompeu a sequência de títulos do Paulistano em 1921, mas no ano seguinte o time paulista se recuperou e conquistou o campeonato. Aí finalmente o Vasco entra na lista e conquista 2 títulos seguidos do Brasileirão, já empatando com o Flamengo em conquistas, e surpreendentemente o São Cristóvão foi campeão na edição de 1925. Pra quem não sabe, esse é o time que abrigou Ronaldo Fenômeno antes dele ir para o Cruzeiro ou de estreou profissionalmente, tanto que o nome do estádio deles é Ronaldo Nazário, e atualmente eles estão nas divisões inferiores do Campeonato Carioca. Em 1926 o Paulistano ressurge e não só empata, bem como supera o Fluminense no ano seguinte e agora é o maior campeão brasileiro com 8 títulos. Depois o Vasco conquistou mais uma taça e o Paulistano conquistou seu último título brasileiro em 1929, sendo que no ano seguinte eles simplesmente faleceram e deixaram de existir no departamento de futebol, que nem eu já disse antes. E para finalizar a década, desse mesmo ano, o Corinthians foi campeão pela primeira vez. Então a tabela dos maiores campeões estava organizada desse jeito até 1930, com o Paulistano sendo o maior campeão com 9 títulos, depois veio o Fluminense com 7, o São Paulo Athletic Clube com 4, Vasco com 3, Flamengo com 2 e empatado com apenas um troféu estão o América, o São Cristóvão e o Corinthians. Começando a década de 1930, o Corinthians conquista o bicampeonato e o Palestra Itália de São Paulo, que nada mais é o Palmeiras atualmente, leva o seu primeiro Brasileirão para casa. E no ano seguinte mais um campeão inédito, dessa vez o Bangu, e inclusive aí começou uma sequência de títulos para o Rio de Janeiro, com 4 times diferentes, já que o Vasco foi campeão em 1934, o Botafogo em 1935 e o Fluminense em 1936. Então paramos em 1937, ano que aconteceu o Torneio dos Campeões e que consagrou o Atlético Mineiro campeão. Até aí tudo bem, só que em 2023 do nada a CBF anuncia que esse torneio faz parte da história do Campeonato Brasileiro, então meio que essa competição foi a primeira edição do Brasileirão oficialmente, e assim o Atlético aparece com uma única certeza de título nessa simulação. Engraçado que é o primeiro que não é de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Mas enfim, vamos continuar, pois a partir de 1978 tivemos uma dominação absurda do Rio de Janeiro, começando com o Fluminense conquistando 4 títulos seguidos e se tornando o maior campeão brasileiro com 12 títulos, e depois em 1942 o Flamengo empilhou um tricampeonato, finalmente saindo da fila de títulos, e não satisfeito, o Vasco conquista a edição de 1945, o Fluminense leva de 1946, o Botafogo é bicampeão em 1948 e finalmente em 1949 o São Paulo, que surgiu bem no ano que o Paulistano simplesmente acabou, interrompeu a sequência dos cariocas e conquistou seu primeiro título brasileiro, e o Vasco finaliza a década dos anos 40 com mais um título. Agora, em 1951, o campeão não podia ser outro além do Palmeiras, que todo mundo sabe que tem a história da Copa Rio contra a Juventus, mas enfim, o Palmeiras foi campeão brasileiro em 1951, segundo o ChatGPT, inclusive ele usou esse argumento da Copa Rio para justificar o título. Então, seguindo nessa linha, o ano seguinte o Fluminense levou mais um, pois também foi campeão da Copa Rio
Brasil de 1952. Depois, em 53, vem o Vasco, o Corinthians volta a conquistar um Brasileirão depois de mais de 20 anos e finalmente em 55 o Santos foi campeão brasileiro pela primeira vez. Depois em 56 mais uma vez o Vasco, o Santos é campeão em 57 e por último nessa simulação o Vasco conquistou seu 9º título brasileiro. Então assim ficou a tabela de títulos, com o Fluminense levantando 14 taças, seguido por um empate entre o Paulistano e o Vasco com 9, depois ainda veio o Botafogo com 6, o Flamengo foi o time carioca com menos títulos com 5, o São Paulo Atlético Clube tem apenas o tetra do início do campeonato, e aí vem o Corinthians sendo o primeiro time grande de São Paulo a aparecer aqui com 3, o Palmeiras e o Santos empatados com 2, justamente 2 dos maiores campeões brasileiros atualmente, e entre os times que tem apenas um título estão o América, São Cristóvão, Bangu, São Paulo e o Atlético Mineiro. De consideração final, dá para perceber que o campeonato nessa época foi dominado pelos clubes do Rio de Janeiro, com 37 títulos ao todo, e de São Paulo com 21. O único time fora disso foi o Atlético Mineiro, justamente com a conquista da Taça dos Campeões de 1937, que realmente aconteceu e é oficialmente o título brasileiro. Além de que vale lembrar que a primeira edição da Taça Brasil foi em 1959, que o Bahia foi o vencedor. Então eu confesso aqui que essa simulação me decepcionou pelo fato de só terem sido mencionados os times do Rio de Janeiro e de São Paulo, muito por conta também da falta de informação sobre o quão poderosos poderiam ser os times de outros estados, como por exemplo a dupla Grenal, que sequer foi mencionada, assim como o Cruzeiro, outros times lá da região sul e do Nordeste também. E esse foi o Brasileirão desde 1900, espero que vocês tenham gostado e fica aqui o convite para acompanhar os próximos vídeos do ano de Copa. Muito obrigado por acompanharem até aqui e até a próxima.